o som ali na TV. A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino que secreta melatonina, responsável pelo controle fisiológico do ritmo circadiano. Uma nova forma de Não, eu vou ficar em pé, não. tem sido estudada na glândula pineal humana e consiste em pequenos cristais. Não, nesse não, é no outro. Com menos de 20 Você vai, vamos fazer de todos. metros de comprimento. Esses cristais são responsáveis pelo mecanismo de transdução eletromecânica biológica na glândula pineal, devido à sua estrutura e propriedades piezoelétricas. São muitas palavras. Cadê? Só fica aí, só, não precisa mexer, fica só com você quer ouvir. Não, mas não tem que dar pausa? Aqui, ó. Imagem de quantas pessoas que você está vendo aí? 3. 3? Você tem certeza? Eu tô vendo 3. Hã? 3 imagens. Aí só Um tem rosto aqui, duas um rosto pessoas. aqui e outro rosto aqui. Pois é, mas na verdade são duas pessoas. Essa outra pessoa que você está vendo de perfil, se você olhar, nariz, boca e tal, é uma pessoa só. E aqui quando você junta duas, você tem duas pessoas. Por que eu estou falando isso? Você vai entender no final, isso aí significa o seguinte, que tem dedo Então, só início. tem essa pessoa mesmo? É a mesma e aí é a mesma. Então você vai entender já no segundo episódio que desde o início só existe duas energias, positiva e negativa, né? Esse é um processo que começa, talvez o cara nem quis isso. Agora você olha que no centro é que sai a luz, ó. Então esse centro aí é como se fosse Deus e aí está iluminando essas duas pessoas. Ou está germinando essas duas pessoas. Né? Então isso aí já no segundo episódio, eu quero voltar aí. Então nisso aí começa tudo. Pode colocar. Que pode pensar também que é a glândula pineal. Exatamente. Mas aí é que você vai ver o que é a glândula pineal. Exatamente. A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino que secreta melatonina, responsável pelo controle fisiológico do ritmo circadiano. Uma nova forma de biomineralização tem sido estudada na glândula pineal humana e consiste em pequenos cristais com menos de 20 micrômetros de comprimento. Esses cristais são responsáveis pelo mecanismo de transdução eletromecânica biológica na glândula pineal, devido a... Olha para você ver, são responsáveis pelo sistema de eletromecânica biológica. O que é biológico? É que vai transmitir o gene de um para o outro. Então, grava isso. Estrutura e propriedades piezoelétricas. São muitas palavras para assimilar, mas vamos dividi-las em 2 pontos significativos. As palavras-chave aqui são propriedades piezoelétricas e transdutor. O efeito piezoelétrico ocorre quando você aplica pressão a certos materiais e esse estresse mecânico é transformado em uma carga elétrica. Simplificando, a glândula pineal contém cristais de calcita compostos por cálcio, carbono e oxigênio, e devido à sua estrutura, eles manifestam esse efeito como uma antena. A glândula pineal tem a capacidade de ser ativada eletricamente e gerar campos eletromagnéticos que podem sintonizar informações. Esse é o primeiro ponto. Ó, se você ver essa antena aí, essa rede saindo, você vai ver que é a mesma que está saindo aqui no símbolo aí dessas duas pessoas aí divididas ao meio. Tá vendo? Então você vai ver que é a mesma coisa. Daquilo que a gente falou ontem. Exatamente, você vai ver que é a mesma coisa. A questão, tudo aí é interessante, mas a questão é... Disso, da mesma forma que uma antena pulsa um ritmo ou frequência para se ajustar à frequência de um sinal de entrada. A glândula pineal recebe informações transmitidas em campos eletromagnéticos invisíveis. Uma vez que toda a frequência carrega informações, quando a antena se conecta ao sinal exato do campo eletromagnético, deve haver uma maneira de converter e decifrar esse sinal em uma mensagem significativa. Isso é exatamente o que um transdutor faz. E esse é o segundo ponto.
Um transdutor é qualquer coisa que recebe um sinal na forma de um tipo de energia e o converte em um sinal em outra forma. Dedique um momento para olhar ao seu redor. O espaço em que você está sentado está cheio de ondas de TV, rádio e Wi-Fi, todas elas com diferentes faixas de frequência de energia eletromagnética invisível. Você não pode vê-las com os olhos, mas elas estão lá. Por exemplo, a antena que capta uma faixa de frequências que transmite um sinal para sua TV é convertida em uma imagem na tela da TV. Quando você sintoniza uma estação de FM, está ajustando sua antena para uma frequência eletromagnética específica. As informações transmitidas nessa faixa de frequência são então convertidas em um sinal coerente, que é a música que você ouve com os ouvidos. O estudo citado afirma que a glândula pineal é um transdutor neuroendócrino capaz de receber e converter sinais dentro do cérebro. Quando a glândula pineal age como um transdutor, ela pode captar frequências acima da nossa realidade sensorial tridimensional no espaço-tempo. Uma vez que a glândula pineal é ativada, ela pode sintonizar dimensões superiores desse espaço e tempo. E assim como uma TV, ela pode então transformar as informações transmitidas nessas frequências em imagens vívidas e experiências transcendentais, surreais e lúcidas em nossa mente, incluindo visões multissensoriais profundamente intensificadas além de nosso vocabulário. Para que a glândula pineal seja ativada... Mas olha o que ela está falando aí. Aquele transdutor recebe sinais e onda de várias frequências, uma frequência mais alta, média, baixa. E ali ele coloca, por exemplo, está vindo lá uma frequência da arte Tatiaia. Ele traduz, vai pegar a arte Tatiaia, vai pegar 102 e lá vai para fora. Então o que ela está falando? Dentro dessa glândula aí, você está pegando a frequência sua, das pessoas que estão ao seu lado e das pessoas até do outro lado do planeta, lá da China, do Japão. É mais ou menos aquilo que eu falei aqui ontem com você. Quando você acha que teve uma ideia que não captei, mas em outros lugares, aquelas mesmas pessoas que estão na mesma frequência também captaram. Qual que é a diferença do cara, por exemplo, que... Vamos pegar, quando o Santos Dumont inventor, que aqui para o brasileiro, ou para algumas partes do mundo, ele é o inventor do avião, lá na mesma época, os irmãos, não sei o que, lá dos Estados Unidos, também estavam trabalhando nesse mesmo projeto. Também estavam trabalhando na Inglaterra, em tudo quanto é lugar. Só que o primeiro a fazer um voo, saindo ele do chão e tudo, é o de Santos Dumont. O outro não, o pessoal teve que empurrar e tal, e ele deu só uma volta no lugar e pousou. Já o do Santos Dumont é considerado porque ele foi, deu uma volta sobre a Torre Eiffel, saiu sozinho e pousou sozinho. Então tinha várias pessoas na mesma frequência fazendo a mesma coisa. A diferença é que um dessa turma toda que estava fazendo captou o ponto central, que está ali, ó, que ainda não chegou. Você vê que aquilo ali está girando. Uhum. Até o olho parar ali, ó. Então você vai ver que tem uma numeração, ó. 13, 18, e aí você vai ver que o número que está central ali, se não me engano, é 38, 33. 36, 22, 33, 32, 28. Aí é 33. Aqui eu não sei. Não, vamos voltar. Aqui é 35. Aí é 33. Então você vai ver que é o ponto central, 33. É o ponto central que Jesus chegou. Que Buda chegaram e todos esses grandes mestres chegaram. Todos eles praticamente, dentro da história deles, começam na faixa de 30 anos e vai até 33. Esse é o ponto central onde que a pessoa amadurece tudo. É o ápice Não, do é ser o ápice, humano, é o ápice. 33 anos. É o ápice para abrir a cabeça em todo sentido, né? Então você vê que aí a cabeça aí dentro desse desenho aí está dividida dentro daquelas partículas da própria glândula pineal, em cristais. Então em cada momento que aquele olhar ali está num desses números, você vai ver uma coisa. Então de repente você está na mesma frequência, mas a sua onda magnética, por exemplo, está no 22. Então você não vai pegar o máximo, você vai pegar, você chegou até o 22 degrau, e o degrau é até 33, então você não vai chegar ali ao máximo. O máximo é o central. Então todo aquele pessoal ali está dentro dessa mesma frequência, mas você vai ver, pela composição aí, cada um tem uma numeração. Então a pessoa, por exemplo, que está lá no número 22, o que ele está enxergando? Ele está enxergando ele próprio, o redor dele, a área dele. Esse 33 já passou tudo. Ele já viu tudo, já passou tudo.
que é o meio do relógio, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical, é o meio. Lá em cima você tem 12, e embaixo você tem 6, que é 18, que é igual a 9. Na horizontal você tem 9 com 3, que é igual a 12, que é o mesmo lá de cima, que é igual a 3. Então, esse é o ponto central. Só bater aqui? Algumas coisas importantes devem acontecer. Vou vai ver abordá-las girando. agora. Primeiro, o efeito piezoelétrico. É fundamental para criar o efeito piezoelétrico na glândula pineal a presença dos cristais de calcita mencionados acima. Lembre-se, estes são cristais muito pequenos, com aproximadamente 1 a 20 micrômetros de comprimento. Para contextualizar, seu tamanho pode variar de 1/100 a 1/4 da largura de um fio de cabelo humano. Em sua maioria, eles possuem formas de octaedro, hexaedro e romboedro. O objetivo da técnica de respiração que fazemos antes de muitas meditações é retirar a mente do corpo, liberando a energia potencial. Vou parar nessa parte aí, porque no outro capítulo vai mostrar. Então você está vendo aí os pontos, os chakras, tá? Você vai ver que essa glândula pineal está ligada diretamente com esses chakras. Vai estar ligada diretamente. Só que aí ela vai usar uma outra glândula, uma outra situação que você vai ver no próximo capítulo, né? Que aí liga, porque você tem um que liga, que é saindo para fora, que é a glândula pineal. Então você sai da maneira sensorial para fora. Então você liga naquelas conexões ali do qual você está buscando, ou do qual você está ali pensando. E tem essa conexão para baixo. Tem a conexão para baixo, porque aí para cima você já está no sistema de antena. Agora essa conexão para baixo é que vai fazer a diferença para cima. Que nós vamos chegar aqui, que você vai ver, outro dia você perguntou o que era a Kundalina. A Kundalina informando, tá vendo? Sim. São elétricos. Você vê que aqui volta, vem a imagem, vem a energia, vem aqui no chakra básico e volta de maneira Kundalina, até lá em cima. Então é um processo que não para. Chega lá, volta, é um processo que não para. Ela falou aí sobre as técnicas de respiração para liberar energia potencial. E aí, acessar essas coisas. Será que é daí que vem, por exemplo, no último dia lá do IFT, a última dinâmica foi o renascimento. E a gente ficou em hiperventilação. Você vai entender no próximo capítulo. Que a gente conseguiu se sentir dentro do útero. É exatamente isso que você vai entender. Por isso que eu estou vindo aqui, ó, para te mostrar o que vai vir no próximo episódio. Que é o útero. É realmente o útero. E você vai ver, inclusive, a forma dele é um útero. Então, quando você volta aqui, você faz esse processo, você volta no útero. Você vê que essa chácara aqui, ela está no útero. O básico, Então você vai... Não, para apontar aqui. Então você vai vendo dentro desse chácara aí, você vai ter. Olha esse aqui que é interessante aqui. Então você, quando parte para aqui, você vai vir aqui, você vai parar exatamente aqui no útero. Que são essas glândulas aqui, que é o rins, que é o fígado. Então são essas glândulas aqui. Então todas elas são obrigadas a trabalhar. Porque você vem e faz esse movimento de energia. O corpo humano, na verdade, é uma bomba atômica. O corpo humano, na verdade, você vê que ele é todo elétrico. Tem pessoa que, por exemplo, se ela chegar perto de você, ou você está tão eletrizado, que a pessoa chega perto de você e toma um choque. Esse cabelo levanta, então você vê que essa energia ela está correndo. E quando a pessoa está em meditação, ela está simplesmente fazendo com que esse campo eletromagnético se concentre num ponto só, que é essa luz que você está vendo aqui da glândula pineal. Então não fica dispersando essa energia no corpo todo, descendo e voltando, não fica. Você para ele no quê? No coração. Agora vai parar no chakra que você, quando parou para meditar, naquele problema que a pessoa está tendo. Vamos supor que a pessoa está tendo um problema emocional, efetivo, profissional. E aí ela para ali para meditar, para liberar a energia, é ali que vai concentrar essa energia. Então essa energia não vai correr normal para cima e para baixo. Então o que acontece? Você não pode parar para meditar porque você está com um problema.
É importante porque se a energia vai toda para lá, você vai resolver aquele problema. Vai te dar uma luz para aquele problema. É como que você tem um corte aí no dedo aí, e seu cérebro já manda a mensagem imediatamente para todos, o vermelho, branco, vai para lá, para vir, para estancar o sangue, para curar, etc. Então, meio que todas as outras funções do corpo ficam paralisadas para resolver aquele problema. Então, quando a pessoa vai fazer uma meditação que ela está com um problema, eu vou relaxar, aquela energia vai correr ali, ela pode resolver aquele problema, normalmente resolve. Mas o ideal é você ter um horário, fazer meditação pela meditação, que aí você trabalha todos os chakras. Armazenada como emoções nos Olha lá, 3 subir, centros de ó. energia inferiores. Ó. À medida que inspiramos e contraímos os músculos intrínsecos, seguimos nossa respiração do períneo até o topo da cabeça e, em seguida, seguramos a respiração e apertamos esses músculos ainda mais. Estamos aumentando a pressão intratecal. Essa é a pressão interna criada quando você empurra contra suas partes internas. Por exemplo, quando você prende a respiração e levanta algo pesado. A palavra piezoelétrico deriva das palavras gregas piscine, que significa apertar ou pressionar, e piezo, que significa empurrar. Ao fazer isso, você está empurrando o líquido cerebrospinal contra a glândula pineal, exercendo estresse mecânico sobre ela. Esse estresse mecânico se traduz em uma carga elétrica, e é essa ação exata que comprime os cristais empilhados na glândula pineal e cria um efeito piezoelétrico. Os cristais da glândula pineal geram uma carga elétrica em resposta ao estresse aplicado. Uma das características típicas do efeito piezoelétrico é que ele é reversível, o que significa que os materiais exibem um efeito piezoelétrico direto. Os cristais também exibem um efeito piezoelétrico inverso. Uma vez que os cristais e a glândula estão comprimidos e criando uma carga elétrica, o campo elétrico sobre ela. Vou deixar aqui que eu vou parar. Essa parte que ele está falando de pressionar, teve uma dinâmica lá, uma técnica lá de respiração para poder fazer isso. O que ela falou aí, aumentar a pressão intra... Porque quando você aumenta a pressão ali, você viu ela falando ali, primeiro vai lá na pressão fecal, ou seja, de novo lá no chakra base. E aí ela vai forte para atingir todos os minerais, todas as glândulas. Então, para liberar todo o máximo de energia. Então você vê que tudo vai correr naquela linha ali, ó, que você vai ver agora nesse desenho Estresse aqui. mecânico se traduz em uma carga elétrica, e é essa ação exata que comprime os cristais empilhados na glândula pineal e cria um efeito piezoelétrico. Os cristais da glândula pineal geram uma carga elétrica... Olha aí, ó. Isso vai ver exatamente, tá vendo? Indo direto a ela, ó. Aí a glândula pineal. A cunelina, onde é que ela vai? Então, o que é a cunelina? É energia. É energia da vida. É energia da vida. Então, é que ela vem descendo. Aqui, ó, onde é que está o chakra? Esse é o chakra aqui da... Fábrica falante. Não. Então você tem o chakra coronário, terceira visão, o da garganta aqui, eu esqueci o termo. Terceira visão, cardíaco, básico, excêntrico, esqueci aqui o da garganta. Na hora que eu lembrar eu falo. Então você está vendo aqui, ó, passa pelos chakras. Ó, e vai até lá. Sobe o nervo e vai até lá na glândula pineal. Porque a cunalina é que sai da mente. Não, ela tem de onde ela sai. Ela não sai de qualquer lugar, ela sai de um ponto específico. Então depois que essa energia desce, que uma está descendo e a outra está empurrando, é o que ela falou, uma desce, força para baixo e a outra empurra para cima. E aí é expandida a energia. É o negócio lá do exemplo que eu dei do isqueiro. Você aperta para baixo, força e sai o fogo. Sai a luz. Aqui é a mesma coisa. Você força, empurra para baixo, quando volta, isso sai. Aí sai e expande para todos os lugares. As antenas saindo. Foi o exemplo que ela deu do isqueiro. Entendeu? Essa foto aí é fantástica. Resposta ao estresse aplicado. Uma das características únicas do efeito piezoelétrico é que ele é reversível, o que significa que os materiais exibem um efeito piezoelétrico direto. Os cristais também exibem um efeito piezoelétrico inverso.
Uma vez que os cristais e a glândula estão comprimidos e criando uma carga elétrica, o campo eletromagnético que emana da glândula pineal faz com que os cristais se estiquem. À medida que o campo aumenta, quando os cristais geradores do campo eletromagnético atingem seu limite e não podem se esticar mais, eles se contraem e o campo eletromagnético reverte sua direção e se move em direção à glândula pineal. Quando o campo eletromagnético atinge os cristais da glândula pineal, ele se comprime novamente, produzindo outro campo eletromagnético. Esse ciclo de expansão e reversão do campo perpetua um campo eletromagnético pulsante. Quando inspiramos pelo nariz e ao mesmo tempo apertamos nossos músculos intrínsecos, aceleramos o líquido cerebroespinal em direção ao cérebro. À medida que seguimos o movimento de energia... Por exemplo, ninguém sabe. Se você perguntar para todo mundo o que é isso aqui, todo mundo vai falar, já vi várias explicações, que o ser humano já teve rabo. Aí que liga o homem aos macacos, essas teorias mais fajuta que tem. Porque até hoje a ciência não sabe explicar o que é isso aqui. Eu esqueci até o termo, não sabe explicar, mas é como se fosse o rabo, tá vendo? Uma cauda. Sim. Tá vendo? Tem pessoa que tem esse negócio até maior que sai. Pois pra é. fora. Então o que é isso? Isso é antena. Foi o que ela acabou de falar. É a energia que está descendo aqui, porque você tem a antena lá em cima, que é ela que está lá no primeiro chakra. São 7 chakras. Ele é o fio terra. Que seja, que seja. É tá, por isso tá, que tá. você força para baixo. Você viu falando na força para baixo? Então, essa antena joga aqui para as pernas e as pernas diluem para o chão. E normalmente a posição da pessoa está meditando é sentada. Então, essa antena está em contato direto com o chão. Então, se você contar os chakras daqui, que é o normal, você conta do chão da direita para a esquerda, normal para nós, né? Algumas culturas talvez conta diferente, pelo menos escreve diferente. Escreve da esquerda, da direita para a esquerda. Então, quando você senta aqui, por exemplo, isso aqui tem contato com o chão, isso é a antena, é o primeiro chakra, o chakra básico. Pum. Eu acho que esse aqui, o que eu esqueci da garganta, chama laríngeo, que é o chakra aí da garganta, laríngeo. Então, essa movimentação aí, ela tem que sair. Você já viu que lá em cima, ela sai pela cabeça. Sai pelos olhos, sai pelo ouvido, ela tem que sair. Então, ela aqui, ela vai sair pelo ânus, vai sair pelo chakra básico, que são as aberturas. O corpo é cheio de abertura. O próprio umbigo, que a gente acha que está fechado, ele está aberto. Ele é o chakra básico. Ele é o chakra básico. É por isso que a pessoa fala, cortou o umbigo. E A Rayane tampa o umbigo. Hã? A Rayane tampa o umbigo. Fez o quê? Ela tampa o umbigo quando, tipo assim, ela acha que a pessoa é carregada, ela tampa o umbigo. Pois é, porque é um centro de energia. Esse é o centro de energia. Aí está o centro de tudo. Porque esse chakra, desse umbigo para baixo, nós só temos um órgão, que é o órgão sexual, não tem mais nada. Então é daí para cima, é do umbigo para cima, é que está toda a máquina do ser humano. Então daí para baixo você tem o chakra básico. Ah, mas é o sexo? É o mais importante, sem ele não há vida. Então na verdade ele está ligado com o primeiro lá em cima. Os outros são intermediários. Então é tanto que se você contar de baixo para cima, ele é o primeiro chakra, é o número 1. E lá em cima, que é o correto, que é o coronário, é o 7. O que é o 7 na simbologia bíblica e tudo? É Deus. O 7 é Deus, é Cristo, é o eu sou. Mas aí o eu sou também é 1. Ele é o primeiro. Então, na verdade, o básico e o 1 é o mesmo. O básico e o 1 é o mesmo. Você vê que essa coluna, ela vem até aqui e volta. Então, isso aqui é fantástico. Que a pessoa saber que aí fica, porque já teve rabo, não tem nada de rabo. É a antena para fazer a distribuição de toda essa energia. Senão a gente mesmo estourava. Você ia ver o ser humano, de repente, estourando, como tem algumas situações aí, acho que de pressão, pressão, não sei se é cardíaca, o que é, que estoura a pessoa, que ela começa a vazar sangue em tudo quanto é lugar, por olho, Quando a pra pressão boca, interna é maior do alta, que a externa. Então ela estoura, começa a vazar sangue para tudo quanto é lado.
que aí você vai entender o que é o sangue. Lá na frente você vai entender o que Por é o exemplo, quando sangue. você vai nadar, mergulhar em alta profundidade, você tem que ir mergulhando assim para a pressão interna e... Porque se você estiver descendo o mar, olha para você ver como é que é isso aí, ó. Você vai descendo, a pressão vai aumentando, estoura tudo. Você pega um casco de navio, de submarino, ele amassa igual uma lata uma lata Latinha de latinha de concreto, você amassa. Então você vê o que é essa pressão. Então, para que essa pressão aí não estoure o ser humano por dentro, você tem essa antena que liga a gente a Terra para poder te expandir. É como se fosse o campo magnético da Terra. Você pega a Terra toda, tem um campo magnético nos seus polos. Então, esse campo ele vem e volta. Né? Agora, você vê essa foto aqui, olha essa outra foto aqui. Isso aqui o cara fez vermelho, parece que é bobo, mas se olhar lá pelos cristais, você vai ter 1, 2, 3, 4, 6 cristais. E aqui um só. Aqui um cristal só. E tudo isso aí você vai entender lá no início o que é lá o chakra laríngeo. Ó. Tá vendo? Então daqui que passa para lá. Então, esse laríngeo aí é o chakra da fala. A pessoa que tem ele muito desenvolvido, é uma pessoa que fala muito. Vai ter o dom da oratória. Até o topo da cabeça, em seguida, seguramos a respiração e apertamos. Estamos aumentando a pressão intratecal. A pressão aumentada movimenta o líquido cerebrospinal do quarto ventrículo através de um pequeno canal para o terceiro ventrículo. Ao mesmo tempo, o líquido que viaja ao redor do cerebelo comprime os cristais da glândula pineal. Ao aumentar a pressão intratecal, você direciona um volume maior de fluido para a câmara do terceiro ventrículo, bem como do espaço ao redor do cerebelo. Portanto, quando você prende a respiração e aperta, esse volume extra de fluido exerce pressão em ambas as direções contra os cristais, fazendo com que eles se comprimam. Olha pra você ver, tá falando lá do ventrículo. Essa pressão vai sair aonde? No ouvido. Aos poros abertos. Ela tinha falado do nariz. Então aqui, ó. Então vai saindo. Não fica. Então se a pessoa está pensando alguma coisa, pronto, você pega aí, você acorda imediatamente, opa, peguei. Então é aqui, ó. Aí você vai entender o que é o ouvido. Cria um efeito piezoelétrico. Agora a glândula pineal se torna uma antena pulsante capaz de captar frequências eletromagnéticas cada vez mais sutis e rápidas. Este é o primeiro evento que deve ocorrer para ativar a glândula pineal, e a glândula pineal libera seus metabólitos. Na superfície da glândula pineal existem pequenos pelos chamados cílios, do latim para cílios. A ação do fluido acelerado, que se move mais rápido do que o normal através das câmaras do sistema ventricular, provoca cócegas nos pequenos pelos, o que superestimula a glândula pineal. Como a glândula pineal tem a forma de um falo, tem a forma de um pênis. Tem a forma de um pênis. E esses negócios que ela falou ali, tipo um pelo, vai fazer com que ela tenha ejaculação. Essa glândula, ela ejacula. E essa ejaculação dela é que vai fazer todo esse movimento que a gente está vendo aí espiritual. Então você vê a importância dela. E aí você vai ver a ação causada pela aceleração do fluido que passa por ela, combinada com a ativação elétrica criada pelo aumento da pressão intratecal em um sistema fechado. Faz com que a glândula ejacule alguns metabólitos muito profundos e aprimorados de melatonina no cérebro. Os pequenos cílios da glândula pineal são estimulados à medida que o líquido cefalorraquidiano acelera através do sistema ventricular. 3. A energia é entregue diretamente ao cérebro, assim como enviar um foguete para o espaço. Superar a gravidade para tirá-lo do chão é a parte que requer mais energia. Portanto, mover essa energia de nossos centros inferiores exige muita intensidade e esforço. Como você já sabe, toda vez que você realiza a respiração, você envia partículas carregadas pela coluna vertebral. À medida que essas partículas aumentam em velocidade e aceleração, elas criam o que é conhecido como campo de indutância.
Esse campo de indutância reverte o fluxo de informações bidirecional que normalmente facilita a comunicação do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro, assim como um vácuo. Esse campo de indutância reverte o fluxo de informações bidirecionais que normalmente facilita a comunicação do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro, assim como um vácuo. O campo de indutância retira a energia desses centros inferiores de energia envolvidos com orgasmo, consumo, digestão, estresse de luta ou fuga e controle, e a entrega diretamente ao tronco cerebral em movimento espiral. Conforme a energia viaja através de cada vértebra, ela passa pelos nervos que se estendem da medula espinhal para diferentes partes do corpo, e parte dessa energia é transferida pelos nervos periféricos que afetam os tecidos e órgãos do Pausa aí. corpo. A corrente que percorre esses canais... Você lembra do filme do Doutor Estranho? Não. Depois eu vou botar você pra assistir. Mas é? o cara, ele era cadeirante. E aí, usando aqueles poderes lá que é mais ou menos uma em Essa relação a energia isso, ele anda, joga basquete e tal. Mas eu vou botar, agora que você já viu isso, Não, mas aí é que você vai entender. Só que isso aí muitas pessoas já sabem, mas a gente vem num sistema errado há muito tempo. A máquina é tão perfeita que ela já foi feita para ela se auto-regenerar. Para ela, na verdade, nenhum veneno, tudo é perfeito, nada era para afetar o corpo humano. Só que, como Jesus falou, o problema não é o que você põe de fora para dentro, é o que você põe de dentro para fora. Então a pessoa está tão contaminada, através dessa antena, ela está pegando só energia errada, só energia ruim, que ela está tão contaminada que ela não consegue fazer esse processo. E aí, quando ela não consegue fazer esse processo, ela tem gente, por exemplo, que é hipocondríaco, aí toma aquele monte de remédio que altera a composição básica do corpo humano, do sangue, qual que é a finalidade do sangue, química, elétrica, que ia fazer isso naturalmente. É só você pegar os antigos. Antigamente não se tinha remédio, não se tinha porra nenhuma, né? Mas morria muito mais gente, né? Pode até ser que sim, acredito que seja, morria por acidente, morria por um monte de bactéria ainda que o corpo humano ainda não tinha sido exposto, né? Então ainda não tinha encontrado, igual nós fomos expostos aí a esse vírus da Covid, né? Desde o início foi falado, que não precisava de vacina nem nada, que é imunização de rebanho, ou seja, depois que 70% da população do Brasil e aí de cada país, 70% atingisse 70%, pronto, a doença parava ali, acabou. Por quê? Porque o corpo encontra uma maneira de lutar contra aquilo, então você fica imunizado, aqueles outros 30% nem pega, porque 70% já dominou aquele vírus, ponto, acabou. E aí, quando a gente começou a andar, saiu lá do continente africano, veio para o europeu, veio para o continente americano, australiano, e começou a rodar o mundo, em cada um desses lugares tinha um tipo de vírus, de bactéria, tudo diferente. Então nessas mudanças é que morria mais gente. E aí nessas mudanças passou a se comer coisas diferentes. A mesma fruta, o mesmo troço que tinha aqui, não tinha lá de onde ele veio. Então teve que haver uma transformação metabólica, etc. e tal. Então esse processo, todo ele foi natural. Só que tem anos aí que nós estamos vivendo um processo que não é mais natural. É um processo artificial. De remédio, um monte de coisa, toma isso, toma isso, toma aquilo, toma aquilo. E quanto mais às vezes a pessoa toma um remédio, mais doente ela fica. Porque ela cura uma coisa e acelera uma deficiência do outro Todos os organismo. treinadores comportamentais que eu tenho contato, que eu conheço, assim, né, que eu sigo, todos falam da questão da alimentação, de fortalecer a questão do corpo e comer menos alimentos industrializados e mais naturais, porque essa que é a questão. A questão é o natural, porque o nosso corpo foi desenvolvido para comer as coisas que estão na natureza. Todo o remédio está nos alimentos. Então, tudo quanto é vitamina que você precisa, A, B, C, vitamina F, tudo está tudo nos alimentos. Você quer beterraba, você vai ingerir um monte de proteína.
Aí quando o homem colocou na sua dieta a carne, por exemplo, a proteína animal, ele desenvolveu a questão de, de massa corpórea, de um monte de coisa que a carne traz, mas por outro lado você perde outra, porque você ficou muito animalesco, você perdeu a parte espiritual. As pessoas que deixaram de alguma forma de comer carne, que não comem carne, ela acende mais fácil essas questões sensoriais do que aqueles que comem carne. Então, se você, por exemplo, tem essa finalidade de desenvolver, não é a neurociência, é essa questão mental, né? Neurocerebrais, um dos componentes vai ter que cortar a carne. Não é à toa que Cristo, quando veio, se falou come peixe. Peixe, peixe, peixe. Né? E lá naquela época se comia a carne do cordeiro. Né? Se fazia o cordeiro e não tinha outro animal. Mas por que o cordeiro? Eu até hoje não sei por que se comia carne de cordeiro. Né? Porque o cordeiro ali tem a questão da roupa. Tem aí na Bíblia, né? É, o cordeiro novilho. porque você tem a questão da roupa, que tira dele lá aquelas coisas para fazer roupa e tal, papapá. E tem uma passagem de Abraão que Deus aparece para ele e pede ele para trazer uma vaca. Então já se tinha vaca lá na época. Trazer uma vaca, trazer uma ovelha, uma ovelha, pediu até para trazer uma pomba também, e tem um outro terceiro animal, vaca, ovelha, e tem um terceiro animal. E mandou cortar ele no meio. Colocou um do lado do lobo e cortou a vaca no meio e separou. Cortou a ovelha no meio e separou. Cortou outro animal no meio e separou. Aí Abraão pergunta, e a pomba? Não, a pomba não era nada não, era só para trazer. Tipo assim, até Deus é gozador na história. Pode soltar, ele solta a pomba. Então o que ele mostra ali ao cortar aqueles animais no meio? O sangue correu no meio. É mais ou menos essa cunalina ali. Então você corta e separa as partes, o sangue sai aqui, de uma parte da outra encosta o sangue e ele vai descendo correndo todo no meio. Então ali ele faz uma aliança com Abraão, que é a aliança do sangue. Que até então ele não tinha feito aliança com o homem. Ia fazer uma aliança lá com Abel, né? Caim matou Abel. Aí aparece o Sete, gostou do Sete, aí faz uma aliança com Noé, que foi o arco-íris. Então ali ele fala, tá vendo esse arco-íris? Essa é a minha aliança com vocês, nunca mais vai acontecer isso, etc. E tal. E aí com Abraão ele faz a aliança do sangue. Quando ele chama Abraão, ele não faz aliança, só chama Abraão e fala, vai, sai do meio da sua parentela, e vai para um lugar onde é que eu vou te mandar, blá. Então isso tudo aí tem um contexto espiritual. Tudo isso aí, ó, para você ver, saia do meio da sua parentela. Por quê? Porque querendo ou não, a parentela dele já estava contaminada por esses remédios, por essas coisas que não eram naturais, que era aqueles povos lá que o pai dele foi para lá, e que aí tinha outros deuses, tinha outras maneiras de ser, então eles já estavam contaminados. O Abraão, como ainda era novo, não estava contaminado. O Abraão ainda não tinha se contaminado. Então saia do meio da sua parentela, para você não se contaminar. Então, aí vem, faz essa coisa. Então, ao pegar esses animais, não se comia a carne. Fazia o sacrifício ali para queimar a carne. Então Deus agradava só do cheiro, não comia. Então do sacrifício. Então, o sacerdote passou a fazer no templo. Cortava os animais, uma parte o sangue descia, por um lugar onde eles juntavam, para depois levar na parte do tabernáculo, onde se queimava, que era com incenso. Então aqueles animais não se comiam. Então eu não sei, mas eu sei que passaram a comer as ovelhas, que é considerado entre os outros, em todos os animais, o animal mais puro, mais santo. Por quê? Ele se entrega para a morte sem berrar. Não, tá para tirar lá, não, você já viu isso? Não, eles não tá tudo, sem, entrega para a morte sem falar, pô, tá me matando, o que eu fiz? Sem berrar, não tem. Quando você vê uma ovelha berrando,
é porque ela está pedindo socorro, está pedindo a presença da mãe, sumiu, cadê meu pastor, né? Então, mas no sacrifício dela não tem o sacrifício da ovelha, né? Berrando, que eu pelo menos não desconheço. Pode ser que alguém que está assistindo isso ache uma imagem no YouTube e coloque, mas não tem. Então esta é a questão do corpo. O corpo é perfeito, mas com o processo, com o passar do tempo, a gente foi colocando um monte de coisa no corpo que gerou esse monte de doença. Por exemplo, a diabetes é uma doença nossa, por causa dessa açúcar industrializada. A pressão cardíaca é uma doença nossa, por causa do sal. E lá vai um monte de coisa. Então todas essas doenças modernas somos nós que adquirimos, que injetamos, introduzimos no próprio corpo. Então tudo isso. Então quando você faz isso com o corpo que é físico, imagina o que você não faz. Quando você pega aí esses sinais de uma antena que está aqui num lugar, por isso que as antenas, cada uma delas estão num lugar, conforme a altura, não sei o que, para pegar aquela faixa. Então você pega essas redes aí de rádios amadores, televisão amadores, elas só podem trabalhar numa faixa, que é a faixa lá embaixo, é a última faixa. Porque se ela subir uma faixa, ela entra em atrito com aquelas que estão usando aquela faixa, aqueles canais de rádio ou de televisão. Então é a mesma coisa, quando você injeta aí alimentos, você começa a atrapalhar a sua questão elétrica, neuroelétrica. E aí a pessoa hoje, por exemplo, ela perdeu todo o sentido da vida, o que é a vida. Então, para você sair dessa caixa, como diz a Matrix, para sair desse mundo que a gente está hoje, lá, dominado pelo alimento, dominado por essas faixas elétricas, hoje artificiais, que são essas antenas de celular. Então, a pessoa que passa muito tempo à frente da televisão, do computador, com o celular no ouvido, essas faixas, todas elas estão interferindo nessas faixas, essas energias que o ser humano já tem próprio, que é elétrica, terminal, já tem tudo. Então você está interferindo. Chega uma hora que você não consegue captar. Chega uma hora que a glândula pineal não consegue, mas é como se você pegar o espaço lá em cima, colocar tanto satélite lá em cima, que já tem uma poluição de lixo lá, inclusive de satélite que já não está sendo usado, que é um perigo, que é o lixo espacial. De vez em quando está caindo uns aí. De vez em quando está caindo, já caiu no deserto não sei da onde, caiu não sei aonde. A maior parte cai no mar, mas estão caindo. Então esses lixos ali, artificiais que estão lá em cima, fora da Terra, estão aqui. E aí, por isso que o ser humano, cada vez que passa, está sendo mais fácil manipular de maneira mais tranquila. O maior exemplo que eles fizeram isso, o maior teste que eles fizeram aí foi com a Covid. Falaram e todo mundo caiu, todo mundo obedeceu igual a ovelha, né? Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os judeus, que simplesmente falou, não, vem todo mundo para cá, todo mundo coloca uma faixa aí no braço para falar eu sou judeu, para identificar, para a gente proteger vocês, e todo mundo foi igual ovelha para batedor, um ou outro. Porque sempre tem aquelas ovelhas que fogem do aprisco ali do pastor, falando, não, tem um troço errado aí. Mas elas são tão poucas que não consegue fazer esse movimento contrário. Então, por causa disso, que já está todo mundo com a mente poluída, já está todo mundo dominado. Hoje, qualquer ditador que aparecer, como diz na Bíblia, vai aparecer aí um anticristo, um ditador aí que vai ser o líder mundial, tá fácil dominar o mundo. Tá fácil. Você corta as redes sociais individuais de todo mundo, passa a ter somente uma comunicação do ditador para com o povo não vai comunicar com esse ditador. Eu vi isso lá no Iraque, onde 24 horas por dia passava só programa de Saddam Hussein, ele inaugurar uma escola, fazendo isso, Saddam Hussein, e isso é no mundo todo. Isso é lá na Coreia do Norte. Lá no livro do George Orwell,
Isso é 2005, alguma coisa assim. Ou 1995, 85, eu sei qual que é. Então o que acontece? Você fica ali só massificando a mensagem que esse cara é o cara. Então é lá na China, na Coreia do Norte, é lá no Irã. Então não tem como a pessoa acordar. Nesse filme que mostra aí do futuro, aquela menina que usa um arco assim, ó. 1964, eu acho. 1964. Então aquela menina que usa um arco, que vai lutando com os negócios lá, que o bairro, que eles são presos em determinados lugares. Jogos Vorazes. Hã? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Esse outro aí é Corra, ou Não Morra. Corra, Não Morra. Então isso tudo aí vai mostrando que é aqueles que tem um outro aí que mostra lá que é os divergentes, insurgentes e convergentes. Então isso tudo aí vai mostrando como que a população está dominada. Até que surgem os divergentes. Não, peraí, porra que é essa aí? Entendeu? Então a solução do mundo sempre vão ser os divergentes. Aquele que olha para o negócio e fala, não, isso aí não... Mais alguma coisa? Pode colocar. Pode ir. Ativa o sistema de meridianos do corpo, resultando em mais energia para os demais sistemas do corpo. Conforme a energia é liberada do Só corpo... para mim voltar essa palavra de meridiano, é a mesma coisa, os meridianos da Terra. São os pontos elétricos. Então o corpo humano, se você pegar os olhos humanos, você vai ver que ele é uma pequena parte que é o universo. Você vai ver num olho humano, você vai ver toda a galáxia. O próprio olho humano significa o ponto negro, não, o buraco negro. O que é o olho humano? Ele capta a luz toda, consome toda a luz, e aí ele vai lá dentro lá do aparelho visual, faz essa conversão, e aí volta com essa luz para identificar aquilo que você está vendo. Então o próprio olho humano é um buraco negro. O olho todo humano é o universo. E aí quando você pega o corpo humano nele todo, é a própria Terra. Então quando se fala Terra, está se falando do corpo humano. Por isso que do pó viemos, ao pó voltaremos. Então quando se faz com que... Olha, olha o corpo aí todo elétrico. Se faz isso aí, você muda toda... Você transforma Para o cérebro, ela a passa por modificação. cada nervo espinhal saindo entre cada vértebra. A excitação desse sistema também ativa os nervos periféricos, que então transferem mais energia para diferentes tecidos e órgãos do corpo. Como resultado, mais energia é distribuída por todo o corpo. Uma vez que a energia chega ao tronco cerebral, ela deve passar pela formação reticular. É função da formação reticular editar constantemente as informações que vão do cérebro para o corpo e vice-versa. Essa formação faz parte de um sistema chamado sistema ativador reticular, responsável pelos níveis de vigília. Por exemplo, quando você acorda de um sono profundo porque houve um som em sua casa, é a formação reticular que o alerta e desperta. Essa é a função rudimentar dela. No entanto, conforme o sistema nervoso simpático é ativado e se une ao sistema nervoso parasimpático, em vez de esgotar a energia armazenada no corpo, ela é liberada de volta para o cérebro. Uma vez que essa energia chega ao tronco cerebral, a porta do gânglio talâmico se abre como uma porta e a energia passa pela formação reticular até o tálamo, onde ele transmite informações para o neocórtex. Agora, a formação reticular está aberta e você experimenta maiores níveis de consciência. De certa forma, você se torna mais consciente e desperto. Pense no tálamo como uma grande estação de trem com trilhos que levam aos centros superiores do cérebro. É assim que o cérebro entra nos padrões de ondas cerebrais gama. Bem entre cada tálamo localizado no mesencéfalo fica a pequena glândula pineal em forma de pinha voltada para a parte de trás do cérebro. Como observação, existem 2 tálamos individuais no mesencéfalo, um de cada lado, que alimentam cada hemisfério do neocórtex. A glândula pineal fica bem entre eles, voltada para a parte de trás do cérebro. Quando a energia atinge cada junção talâmica, lembre-se de que o tálamo é como uma estação de retransmissão para todas as outras partes do cérebro. Esses tálamos enviam uma mensagem diretamente para a glândula pineal para secretar seus metabólitos no cérebro. O efeito disso é que o neocórtex pensante fica excitado e entra em padrões de ondas cerebrais mais altas, como gama.
A natureza desses derivados químicos da melatonina relaxa o corpo e, ao mesmo tempo, desperta a mente. Quando a energia se move do corpo para o cérebro, é criado o campo de touro ao redor do corpo. Quando a glândula pineal é ativada, um campo de touro inverso de energia eletromagnética, movendo-se na direção oposta, atrai energia através do topo da cabeça. Por que ela falou um campo de touro, depois uma energia de touro? Né? Vamos traduzir isso aí astrologicamente. Então, campo de touro, o que significa touro? Touro é o pescoço. No corpo humano, touro é o pescoço. Ares é a cabeça, o pescoço. É onde você leva a cabeça. Então, quando você cria um campo de touro, você está criando uma força para que você mova essa cabeça para onde você quer, sua mente para onde você quer. Então, ali você cria, pronto, e nada que vai acontecer ali vai interferir na sua... A pessoa que está em meditação vai interferir naquilo que você já chegou, que ela falou ali, ó. Então você está beta, gama, alfa. Quando você chega no sistema alfa, acabou. Qualquer pessoa que falar com você que está no sistema beta ou que está no sistema gama, não adianta. Você olha e vai ver aquilo ali como bobagem. Não faz sentido, porque você já está no alfa. Então você já está protegido pelo sistema todo, não passa do pescoço. Então você já sabe para onde você está direcionando, se é para frente ou para direita, né? Você já sabe para que lado que você está indo. Então esse lado aqui falou com você, vai entrar no ouvido e sair no outro, porque você já tem a proteção do sistema de touro. O que é o sistema de touro? É o sistema de todo o corpo humano. O corpo a partir do campo unificado. Como a energia é frequência e a frequência carrega informações, a glândula pineal transduz essas informações em imagens vívidas. Quando a sua glândula pineal é despertada porque está captando frequências mais elevadas, essas energias superiores alteram a química da melatonina. Quanto maior a frequência, maior a alteração. É essa tradução de informações em química que o prepara para momentos transcendentais e místicos. Por isso, gosto de chamar a glândula pineal de alquimista, pois ela transmuta a melatonina em... Olha para você ver essa imagem aí. Essa é do cérebro normal, se eu não me engano. Olha aí, e essa aí é o olho de Horus. Então olha o que é o olho de Horus. Você vai entender isso aqui lá. Isso aqui, ó, é o útero. Olha que sai de lá, ó. Aqui é a glândula pineal, tá vendo? Aí o útero, você tem que voltar. Isso aqui todo é o corpo humano. Isso aqui é quando você desce, que é a cunalina. Você vê que ela está direta aqui. Imagina que isso aqui agora, a glândula pineal, é a cabeça, é o corpo, ó. É como se o corpo de Cristo, o Sol, desceu, veio na Terra e voltou. Olha que é o útero. Essa parte aqui, ó. É essa aqui, ó. Tá vendo? Descendo aqui, ó. Uhum. Ó, aqui você tem a formação, que ela falou ali, o tálamo, né? Que recebe, transmite todas as energias. Aqui está a glândula pineal. Tá vendo? Então ela vem aqui. Então esse aqui é o útero. Você vai ver já no segundo episódio. E aí olha o que isso aqui gera, todas essas informações. Ó. Então cada hierográfico desses aqui, cada dia, às vezes um só desse aqui que você está colocando aqui significa um texto. O que a pessoa está fazendo? Por exemplo, esse aqui em forma de onda aqui, ó, né? É uma onda magnética, mas pode significar o balanço do mar, do vento. Entendeu? Cada um desses aqui tem um símbolo, cajado, a lua, olha isso aí. Tá vendo? Cada um desses, a cobra, serpente, o que significa serpente, entendeu? Aqui, por exemplo, o lugar onde é que eles bebem, pode ser um jarro. Então, todas essas informações estão aqui. Então, quando você olha o olho de Horus, né? Tá tudo. O olho de Horus é tudo. E aí você vai ver o próprio olho de Horus aqui, que é a própria glândula pineal. Ela central, ó. Mostrando que ela é a base de tudo. E aí eu aconselho, já falei com você, como é que chama aquele menino que está lá fora? Salatiel. Salatiel. Entra na internet aí, procura, assista um documentário que chama O Olho de Horus. São 7 horas e meia. 7 horas e meia.
não tem a necessidade de você ver tudo num dia. Se você conseguir, melhor ainda. E se você conseguir ver tudo num dia, num 3 dias ou numa semana, depois veja mais 2 ou 3 vezes, tá? Então, fantástico. Depois que você assistir esse documentário Olho de Horus, vai abrir a sua mente para tudo que você já viu até hoje. E vai abrir a sua mente para aquilo que vai chegar. Transmissores radicais muito profundos. À medida que frequências mais altas e estados de consciência superiores interagem com a glândula pineal, uma das primeiras coisas que ocorre é que essas frequências transmutam a melatonina em substâncias químicas chamadas benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são uma classe de medicamentos dos quais o Valium é criado, que anestesiam a mente analítica. Assim, de repente, o cérebro pensante relaxa e para de analisar. De acordo com exames cerebrais funcionais, os benzodiazepínicos suprimem a atividade neural na amígdala, o centro de sobrevivência do cérebro. Isso limita as substâncias químicas que causam medo, raiva, agitação, agressão, tristeza ou dor. Agora, o corpo se sente calmo e relaxado, mas a mente está desperta. Outra substância química produzida a partir da melatonina gera uma classe de antioxidantes muito poderosos chamados de pinalenos. Os pinalenos são importantes porque combatem os radicais livres, que prejudicam suas células e causam envelhecimento. Esses antioxidantes são anticancerígenos. Talvez seja por isso que na Bíblia o povo vive lá 300 anos. Agora você viu aí, ó. Fizeram remédio de uma coisa que nós produzimos. Nós produzimos anti-envelhecimento, nós produzimos aquela melanina para tranquilizar. Como que você produz isso? Através da meditação, parar e pensar, da oração. Oração é um santo remédio. Santo remédio. Então a pessoa que está passando qualquer problema, se ela para num lugar, por que a história de Davi é tão impactante? Porque nos momentos mais difíceis da vida dele, ele dobrou o joelho e foi orar. E aí orou por um dia, por 2 dias, por uma semana, por 1 mês, 3 meses, até receber a resposta, até que o seu espírito ficasse tranquilo. De repente ele levantava dali e estava mais inteiro do que quando ele ajoelhou. Então, não se tinha remédio. Antidepressão. Porra, tá tudo aí. Né? Se voltar aqui atrás, ó, você vai ver que é exatamente isso. O corpo humano faz, e você está vendo aqui os símbolos aí, é tudo químico. Tudo químico. Então as pessoas já estão estudando isso há muito tempo. Só que isso não é colocado, já estão estudando isso aí há muito tempo. E aí você está voltando. Hã? Você voltou. E aí desenvolveu remédio, desenvolveu um monte de coisa. Aí. Pode pôr para tocar. Então não precisa, essa máquina humana é perfeita, né? Então não precisa de remédio. Primeiras coisas que ocorrem é que essas frequências transmutam a melatonina em substâncias químicas chamadas benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são uma classe de medicamentos dos quais o Valium é criado, que anestesiam a mente analítica. Assim, de repente, o cérebro pensante relaxa e para de analisar. A mente de acordo analítica com exames cerebrais funcionais, os benzodiazepínicos suprimem a atividade neural na amígdala, o centro de sobrevivência do cérebro. Isso limita... Lá no FT o mestre falou, tem o cérebro analítico, racional e o emocional. Se você, que ele chamava de self 1 e self 2. Se você ficar no self 1, tu não vai conseguir ver, tu não vai conseguir sentir. Agora, se você ir pro self 2, e aí dá até para perceber quando a pessoa olha para baixo, para o lado que ela olha e tudo. Que eu até vi isso na aula aí da PNL. Na verdade, vocês vão entender uma coisa que eu falei desde o início. Só existe 2 energias, positiva e negativa. Né? Ou você pode falar de masculina e feminina, ativa e passiva, só existe essas 2. É por isso, inclusive, que o cérebro é dividido no meio. A mesma proporção que tem de um lado, tem do outro. Mas por que ele é dividido? Porque um lado representa uma coisa, o outro lado representa outra coisa. Ué, mas e aí? E aí, quando se junta os 2, é que você tem inteiro. Quando um homem, que Deus fala lá na Bíblia, que Deus criou a mulher, né? E a mulher se une ao homem e ali se torna uma só carne, né?
porque ela é carne da minha carne, osso do meu osso. E se torna uma só pessoa, isso é simbólico. O homem não precisa de uma mulher para se tornar uma única só pessoa. Nem a mulher precisa do homem. Porque, na verdade, todos os dois têm a mesma energia. Masculina e feminina, positiva e negativa, né? E aí vai depender da escolha, o que cada um está fazendo com essa energia. Então você vai encontrar muitas mulheres com energia masculina, positiva, muitos homens com energia passiva e feminina. Então essa questão do cérebro aí, mas por que então que Deus fez o homem e a mulher? É simplesmente uma questão de procriação. Nada mais do que isso, porque a partir do momento que o homem desenvolver, tem um filme que chama Inimigo Meu. Né? O ser humano já está no espaço e tal, aí entra em confronto com a outra espécie, e esses dois, o humano e essa outra espécie, caem num planeta. E quando eles caem no planeta, eles percebem que aqueles inimigos daquele outro planeta é muito mais inimigo, muito mais perigoso para eles do que os dois ficar lutando entre si. E para eles vencer aqueles inimigos, eles percebem que eles têm que se juntar. E aí os dois se juntam e ficam amigos, etc e tal, né? Aí conseguem mandar o espaço, são resgatados e tal. Mas naquela outra espécie que está lutando com a raça humana, o que ele acontece? Ele nasce uma criança e vai homem, até uma fase adulta, 20, 21 anos. Chega ali, o corpo dele começa a fazer a transformação natural. Cria barriga, vira uma mulher, né? E abre nele uma vagina ali, que é para onde que vai sair a criança. Normalmente aquele canal é fechado. Aí abre a vagina, ele vira uma mulher, literalmente virou uma mulher. Aí tem um filho. Tem um filho, fica com aquele corpo de mulher para dar mamar, etc e tal. Quando a criança não precisa mais se alimentar ali do corpo da mulher, ele vai fechando, fecha aquela coisa e ele volta a ser um homem. Então isso aí é uma coisa que ninguém percebeu, na época que eu vi, eu percebi, e eu nunca vi ninguém falando. Isso é uma evolução do ser humano, então você já tem muitos animais com essa evolução, plantas, né, que ela mesmo, eu não diria nem hermafrodita. Os dois órgãos. Eu não diria nem, mas não é questão de ter dois órgãos, ela mesmo se fertiliza, ela mesmo produz, você tem células, assim, a célula na verdade é isso. Né? Uma célula que reproduz em outra, que reproduz em outra, que vai reproduzindo. Então são autoprodutoras. A questão, por exemplo, do câncer é isso. Que uma célula que está doente ou que não está funcionando bem e que sai reproduzindo loucamente. Então o ser humano, na verdade, essa questão sexual é só uma maneira que o corpo humano, o humor, que o espírito arrumou para poder procriar. Até para que tivesse essa experiência do útero, tivesse essa experiência de sair um do outro, de quebrar inclusive a física, né? Que é a única situação, que na física, a frase da física é o seguinte, um corpo não ocupa o lugar de outro corpo no mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso aí quebra, é aquela questão da matemática, toda regra é exceção, que quando a mulher carrega dentro dela um bebê, ela está recarregando um outro corpo, que está ocupando o mesmo espaço, o mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, isso tem uma explicação muito maior, espírita, etc e tal. Quando você pega essa questão do cérebro aqui, ó, você vai ver que esse desenho aqui é o mesmo do sistema grosso, delgado, do sistema da gente, do intestino. É a mesma coisa. Então você vê que isso aqui e o intestino, que é lá esse sistema básico, é tudo a mesma coisa. Então o cérebro está todo nele aí, você tem aí o coração, tem tudo aqui. Então é aqui que você reproduz tudo. Então aí depois você vai entender o que é essa flor, etc. Parece uma couve-flor. Substâncias químicas que causam medo, raiva, agitação, agressão, tristeza ou dor. Agora, o corpo se sente calmo e relaxado, mas a mente está desperta.
Outra substância química produzida a partir da melatonina gera uma classe de antioxidantes muito poderosos chamados de pinalenos. Os pinalenos são importantes porque combatem os radicais livres, que prejudicam suas células e causam envelhecimento. Esses antioxidantes são anticancerígenos, anti-envelhecimento, antidoenças cardíacas, antiderrames, antineurodegenerativos, anti-inflamatórios e antimicrobianos. Essa é uma fórmula perfeita para aprimorar o papel normal da melatonina como um antioxidante para o papel de um antioxidante superpotente que restaura e cura o corpo em um grau maior do que a molécula de... Como você perguntou, aí uma pessoa falou, pô, mas naquela época o pessoal viveu... Matusalém lá, 300 anos, 500 anos, 5.000 anos, porra, não tinha nada para matar eles. Eles não comiam sal, não comiam açúcar, não tinha nada. Então, o corpo já foi criado para ele se manter e levar uma vida. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, tudo é um processo de evolução pelo caminho errado, mas fazer o quê? A melatonina normalmente faz. Se Perdeu-se você pegar essa molécula e modificá-la novamente em uma forma semelhante à melatonina, encontrará o mesmo composto químico que faz os animais hibernarem. Quando a melatonina, que nos faz sonolentos e sonhadores, sofre uma pequena alteração para se tornar essa molécula mais poderosa, ela envia uma mensagem para prolongar o descanso e a reparação, porque o corpo não é mais a mente, temporariamente perdemos o interesse pelo mundo exterior e, como não temos impulsos biológicos e não estamos distraídos com as necessidades do corpo, somos capazes de mergulhar mais profundamente no momento presente e ir profundamente dentro de nós mesmos. Se você avançar ainda mais essa molécula, você produz o mesmo composto químico encontrado nas enguias elétricas, uma substância química fosforescente e bioluminescente que amplifica a energia no sistema nervoso. Essa substância química pode ser poderosa o suficiente para causar um choque significativo. Imagine uma enguia elétrica que literalmente se ilumina com energia quando é estimulada. Isso é o que acontece no cérebro quando ele é ativado. Não só essa substância química fosforescente e bioluminescente aumenta a energia no cérebro, mas também melhora as imagens que a mente percebe internamente, de modo que tudo parece ser feito de luz vívida, surreal e luminosa. Como resultado, as pessoas relataram experiências de cores que nunca tinham visto antes, porque elas estão fora de sua experiência conhecida do espectro de luz visível. Essas cores aparecem como luzes profundas, sobrenaturais e brilhantes em um mundo opalescente, lúcido e technicolor de beleza suspensa. Tudo parece emitir uma luz bonita feita de energia vívida e radiante, que você pode sentir. Modifique a melatonina mais uma vez e você produz a substância química de metiltriptamina, uma das substâncias alucinógenas mais poderosas conhecidas pelo homem. Quando a ayahuasca ou outras substâncias vegetais contendo essa molécula são ingeridas, o corpo recebe apenas DMT, mas quando a glândula pineal é ativada, ela recebe a mistura completa das substâncias químicas mencionadas anteriormente. E isso provoca experiências internas muito profundas. Algumas dessas experiências foram relatadas como criadoras de dilatação temporal profunda, onde o tempo parece infinito, viagens no tempo para reinos paranormais, visões de padrões geométricos complexos, encontros com seres espirituais e outras realidades místicas interdimensionais. Agora, porque a glândula pineal está ativada, podemos captar frequências mais altas, o que, por sua vez, produz uma mudança na química. Quanto maior a frequência que captamos, mais ela altera a nossa química, o que significa que temos experiências mais visuais, alucinógenas e de alta energia. Os cristais em nossa glândula pineal, atuando como uma antena cósmica, são a porta de entrada para esses reinos vibracionais superiores de luz e informação. Só para você ver, se você quer expandir sua mente, você vai ter que parar de comer carne. Por que tem que parar de comer carne? Porque a carne altera a química. Não, agora deixa eu para a gente fazer uma. Porque você comendo carne, ou esse processo de sal, de açúcar, você altera a composição química da glândula pineal. E aí a gente não vê o que é real. Não vê. Esse negócio é fantástico. Mas não é todo mundo que vai ver, que vai entender, que vai processar, não vai. Por quê? Porque já está corrompido pela química, pelo dia a dia, por isso aí, grava aquilo que eu falei para você lá, que é o início, que é aquelas duas energias, que é aquelas duas cabeças. Você vai ver naquela aula ali.